Você já percebeu que tem pessoas que falam, mas não são ouvidas? E tem pessoas que falam pouco, mas parece que quando elas falam, o ambiente muda. As pessoas olham para ela, observam, prestam atenção. E como terapeuta, um dos instrumentos de trabalho que eu uso é a comunicação. Se eu não me comunico de maneira clara, eu não levo a pessoa à transformação, eu não levo a pessoa à reflexão. Eu vou te mostrar nesse vídeo algumas coisas que eu aplico no consultório terapêutico que levam as pessoas tanto a me ouvirem quanto a tomarem decisões. E a primeira delas é escutar para entender e não para responder. Meu Deus do céu, aqui é onde as pessoas mais erram. A maioria das pessoas nem ouve o teu ponto direito. A maioria das pessoas nem ouve o que você está querendo dizer. Ela simplesmente está pensando na resposta dela enquanto a outra pessoa está falando. Se você faz isso, para, pelo amor de Deus. Porque a comunicação não começa no que você fala, mas começa no que você entende. Porque se a pessoa está falando A e você entende B, meu amigo, não adianta você tentar brigar, bater, você pode fazer o que for. A pessoa não vai entender. Por quê? Porque, em primeiro lugar, você não ouviu para entender o ponto dela. Eu vou te dizer, a pessoa que ouve só para responder é uma pessoa chata, porque ela quer sempre estar na razão. E muitas vezes não é discussão de ponto de vista. Você precisa entender o ponto da pessoa primeiro para depois responder. Mas antes, não fica construindo a respostinha. Fica tentando entender o que a pessoa está dizendo e não só o que ela está dizendo. O que ela quer dizer com o que ela está dizendo. Talvez você diga, como assim? É porque muitas vezes você precisa entender o que está por trás. Vou te dar um exemplo. Na terapia é muito comum a pessoa reclamar de uma coisa, mas a raiz, aquilo que ela realmente quer com aquilo, não é o que ela está dizendo, mas é outra coisa. A pessoa tem uma frustração e ela está dizendo, eu quero resolver essa frustração. Mas para resolver essa frustração é outro ponto que precisa ser trabalhado, é outra coisa que precisa ser trabalhada. Então você precisa entender o que a pessoa quer, entender o que a pessoa está dizendo, para depois você conseguir ter a resposta. Se você fica tentando responder na tua mente automático, construir a resposta antes da pessoa fechar a boca, eu sinto muito, mas você vai se tornar ou uma pessoa chata ou você não vai ter clareza na tua comunicação, mesmo que você tenha uma excelente dicção, que você tenha uma excelente postura. Se a ideia começa errada, se o entendimento começa errado, não adianta você ter fala bonita. O segundo ponto é aprenda a usar o silêncio. A grande maioria das pessoas, principalmente quando se está inseguro numa fala, a tendência é a pessoa querer preencher o espaço do silêncio com a fala. E aí a pessoa fala. Ela não deixa espaço para outra pessoa responder. Ela não deixa espaço para outra pessoa construir o raciocínio. Ela não deixa espaço para a pessoa entender. E na verdade, quando você usa o silêncio de maneira intencional, a tua mensagem fica mais clara. Muitas vezes, se você quer dar impacto em algo, você precisa utilizar o silêncio, porque é o tempo da pessoa entender aquilo que você está dizendo. E você usa esse silêncio, às vezes, para criar uma situação. Vou te dar um exemplo. A pessoa te faz uma pergunta e ela deixa o ambiente em silêncio. Para onde ela está direcionando a ansiedade? A pessoa. Se você fica, vai, responde, às vezes isso se torna muito chato. Agora, quando você faz a pergunta e deixa o ambiente em silêncio, você coloca a atenção e a ansiedade no outro. Então, o silêncio se torna uma ferramenta poderosíssima para você se comunicar com mais clareza. Às vezes, você ficar em silêncio e pensar na resposta é muito melhor do que você sair falando um monte de coisa aleatória que está vindo na tua cabeça e você falar sem pensar. O terceiro ponto é perguntar e conduzir a pessoa ao entendimento é mais poderoso do que você simplesmente impor a verdade goela abaixo para a pessoa. Na terapia, eu sempre tento levar a pessoa a ela refletir e entender por ela aquele ponto. Porque o que acontece? Quando você tenta martelar demais uma ideia, a pessoa não vai, ela vai simplesmente se fechar para aquela ideia, porque ela está se sentindo não confrontada, porque confronto é o quê? É colocar a pessoa diante da verdade.
E a verdade confronta aquela pessoa. Afronta é quando você tenta colocar a tua opinião acima da verdade e acima do entendimento da pessoa. Se você tenta fazer isso, você falha na sua comunicação. E quanto mais clareza você tem de levar as pessoas a refletirem sobre aquilo, mas você consegue ter essa habilidade de levar as pessoas a tomarem uma decisão. Então, por exemplo, a decisão de comprar um produto, a pessoa precisa entender que aquilo faz sentido para ela e não que você está simplesmente tentando vender para ela. Quando você faz perguntas, tá, como é que você acha que esse produto resolveria ou ajudaria a sua vida? Você está colocando para ela refletir sobre aquilo. Os bons vendedores fazem mais perguntas do que eles fazem afirmações diretas. Por quê? Porque é um exercício de levar a pessoa à reflexão. O quarto e último tópico é que a comunicação é muito mais a postura que você fala e o tom de voz que você fala do que simplesmente o que você fala. Imagina só, eu falar que eu estou muito alegre e falar que eu entrego um produto que transforma a vida das pessoas, eu estou com essa cara de quem está com sono ou cansado e com os ombros caídos. Você acreditaria nesse produto? A tua postura e a forma como você fala muito mais do que só o que você fala. E eu vejo as pessoas buscando vídeos como esse, de técnicas de comunicação. Claro, a técnica é muito importante, a clareza da mensagem é muito importante, mas como você fala potencializa a mensagem que você carrega. E é por isso que eu digo que comunicação é muito mais emocional do que simplesmente uma questão de ferramenta e de técnica. Quanto mais resolvido você está nas suas emoções, quanto mais clareza você tem da tua identidade, isso reverbera na tua postura. A tua postura se torna diferente, a tua entonação se torna diferente, a tua intencionalidade tem mais clareza. Tudo porque você se resolveu emocionalmente. Se você quer alguém que pode te ajudar a se resolver emocionalmente, a destravar crenças, seja de comunicação, seja de ansiedade, seja de dilemas emocionais mais profundos, eu me chamo Lauro Ferreira, eu sou terapeuta integrativo, especialista em neurociências e comportamento humano. E eu ajudo jovens como você a transformarem as suas emoções e a entregarem a sua mensagem com mais leveza, clareza, propósito e viverem uma vida mais plena. Clica no link aqui embaixo e agenda a sua sessão comigo. Foi um prazer e até mais.